É o pior sentimento que tu podes ter como atleta dentro de um campo. Isto nunca mais acaba. Isto é quando tu começas a duvidar. Como é que tu pensavas como jogador? É o que eu senti. Tinha uma autoconfiança muito grande mesmo. E tentar transparecer ao adversário que era uma pessoa confiante. Era isso, era tentar ganhar. Há bocado até falámos nisso. Tinha que ganhar o primeiro lance para me começar para me dar confiança. O primeiro lance tem que ser meu. Se olhasse o primeiro lance. Tinha que ser o segundo. Tinha que ser o segundo, porque não podes mandar a toalha ao chão, o jogo está a começar, não é? Porque é aqueles 5 minutos, não é tanto tempo, parece que é 5 minutos, mas não é tanto tempo. Antes de entrares em campo, ou enquanto estás dentro do campo, estás com uma ansiedade enorme, né? São jogos de grande responsabilidade e aqueles 5 minutos são. Depois tocas na bola, ganhas o primeiro lance, aquilo torna-se uma coisa natural e é um jogo onde tu tens de fazer o teu papel e os teus colegas têm que fazer o deles, não é? Houve algum jogo em que o primeiro lance vais, não deu, o segundo lance vais, acabou, não deu? Não Lembras-te de alguns jogos assim? Sim, então não, claro que sim. Acontece acho que penso que acontece a toda a gente. Há alturas que tu duvidas do teu próprio valor, quando as coisas correm, ou estás em má forma física, a cabeça também tem que estar bem orientada, mas claro que sim, então não há. Lembras-te de algum jogo assim? Principalmente em Portimão há um jogo, já nem sei com quem, mas tu sentires quando tu tocas na bola e as coisas não estão a correr bem e o teu próprio público assobia-te, dá um bocado. É nessas alturas que começas a duvidar, mas depois tens de dar a volta à situação. E eu acho que a grande maioria dos atletas a cabeça tem que estar forte e normalmente são todos fortes mentalmente, senão não dava para ser desportista, porque há muita coisa que tu tens de ser mesmo forte mentalmente, senão ao primeiro erro mandas a toalha ao chão e nunca vais dar jogador profissional, não é? Okay, mas lembras-te de algum jogo específico? Não te consigo dizer um nome. Eu lembro desta sensação em Portimão. Estava a chover nesse dia, um gajo todo molhado, as coisas não correrem bem, o teu público a assobiar a tua equipa e a ti próprio quando falhavas. Esse jogo está. E o que é que tu estavas naquela situação e o que é que tu estavas a pensar? Que o jogo acabasse. E é o pior sentimento que tu, penso eu, que podes ter como atleta dentro de um campo. Isto nunca mais acaba. Isto é quando tu começas a duvidar. Por isso é que a gente vê às vezes jogadores que começam muito bem e depois há uma fase que parece que há um declínio. E depois tem tudo a ver com a força mental ou não. Mas acho que toda a gente passa por. Quantos jogadores que tu não vês que começam a fazer grandes inícios de época. Depois, a meio da época, parece que desaprenderam a jogar futebol. Assim, então, mas onde é que está aquele jogador do início da época? Né? E ao contrário, uns começam muito mal e depois acabam por. Assim, exatamente. Isto não... E o que é que tu tentavas fazer já naquela altura, em campo, para ver se dava, para melhorar? Para... Simplificar. Cada vez, principalmente quando as coisas não estão a correr bem, é simplificar ao máximo, recebe, entrega, até ires ganhando a confiança. E estavas sempre a pensar nisso? Não, aquilo é natural. Como é que tu falavas contigo próprio? É natural quando vês que tu próprio, se tiveres noção das tuas capacidades, no que tu és bom e do que não podes fazer, é assim, estou a inventar, é simplesinho, ganha confiança outra vez, porque recebe, entrega, recebe, entrega. Tens ganhando confiança outra vez, senão é impossível para mim era a técnica que eu, assim, joga fácil. E às vezes, estavas a jogar fácil, corre bem a primeira, corre bem a segunda, corre bem a terceira, a quarta estragavas tudo, não? Não. Nunca chegaste a passar por isso? É simplificar, porque eu tinha bem ciente, e eu acho que das tuas qualidades e do que não podias fazer. Há coisas que às vezes fazes de momento, mas não é o teu jogo. Saiu bem, mas tens que voltar ao teu normal. E eu sempre tive a noção que não era o Beckenbauer,
Era o Beckenbauer, mas que sabia de vez em quando fazer umas flores, mas naquela altura, hoje jogas, começas a jogar de lá atrás, mas na altura o futebol, se tentasses inventar, fazer um pormenor assim mais giro vai, lá atrás, eram os teus colegas, era o treinador, então, mas pensas que és o Beckenbauer. Se as coisas correm bem, mesmo assim era coração na mão, né? Ainda vai, mas se as coisas correm mal, tu és o último, não tens mais ninguém, dá golo, né? É mais por aí, é simplificar ao máximo o teu jogo e saberes que tens algumas dificuldades, tens algumas qualidades, mas para central não podias fazer grandes Floreados. Exatamente, grandes floreados.